Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? É muito bom estarmos mais uma vez na casa do nosso Deus, a igreja aqui presente, a igreja também através da transmissão nos acompanhando. Que a graça do nosso Deus esteja com você aí também. Queridos, hoje nós vamos pensar um pouquinho, o tema que eu queria pensar com os irmãos nesta noite é virtude cristã. Eu vou pegar um pouquinho a carona ali no estudo que o pastor Tadeu está passando aqui na igreja, nesses últimos dias, né, marcas da verdadeira espiritualidade, e eu quero pensar com os irmãos sobre, também, né, na mesma linha de raciocínio, sobre virtude cristã. Eu peço aos amados, por favor, que abram suas Bíblias em Colossenses capítulo 3, a princípio, versículo de 12 a 17, mas depois você deixa aí a sua Bíblia aberta, nós vamos falar sobre outros versículos também desse mesmo texto. Colossenses capítulo 3, versículos de 12 até 17. As virtudes devem ser cultivadas, é o título aqui na minha versão. Diz assim o texto: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ações, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando Ele graças a Deus Pai. Amém, queridos? O que eu quero pensar com vocês hoje sobre esse conceito de virtude cristã. Virtude, na verdade, significa qualidade moral, um atributo positivo, disposição de praticar o bem, inclinação para o caminho também do bem. Muito próximo ao que nós conhecemos como dom, aquilo que Deus nos dá, sejam eles dons espirituais ou sejam eles dons, seculares. Nós conhecemos pessoas que têm certa aptidão em determinadas áreas. Por exemplo, uma pessoa que pinta, um pintor, uma pessoa que mexe com a mecânica, uma pessoa que tem a arte da culinária, a irmã Sara ali do fazer o bolo, a arte no costurar, ou seja, dons que as pessoas têm, que são muito próximos, muito parecidos com virtude, só que virtude tem algo ainda mais especial e mais expressivo. A pessoa pode ter dom, mas pode não ser virtuosa. Ou vice-versa. A pessoa pode ser virtuosa também, mas, de repente, ela não tem dom, não tem domínio, não tem esta habilidade. É sobre essa virtude cristã que nós precisamos, que eu quero pensar com vocês nesta noite. E a primeira ideia que eu quero pensar com vocês aqui, volte comigo, por favor, no versículo 12, é que a virtude cristã, ela faz parte do novo nascimento. Ou ela precisa fazer parte desse novo nascimento. O versículo já lemos, vou só repetir para nós seguirmos aqui na nossa linha. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. A grande verdade, queridos, é que quando nós nos convertemos, quando uma pessoa se converte, é muito comum nós esperarmos na pessoa, ou até mesmo em nós, começarmos a experimentar a mudança do novo nascimento, do novo ser, da nova criatura.
o novo jeito de pensar, o novo jeito de agir. A ideia do nascimento do novo homem traz consigo também a ideia do novo, de um novo viver. 3 ações imediatas na conversão a gente consegue ver, ou nós também já vivemos, já passamos por isso. A primeira delas é deixar o pecado. E existem questões relacionadas a pecados que só nós mesmos sabemos como foi quando nós nos convertemos. Existem coisas que foram até fáceis de nós deixarmos quando nós nos convertemos. Mas a primeira ideia é deixar. E às vezes quando o pecado ele é muito explícito, ele é muito assim visível, às vezes as pessoas têm até mais facilidade em deixar. Talvez o vício, seja ele nas bebidas, seja ele no cigarro, seja ele na prostituição. Às vezes as pessoas têm mais facilidade em deixar esse tipo de coisa quando ela se converte. Deixar este pecado. Implica também, às vezes, em você agora um novo homem e na mudança de conceito, você deixar também algumas amizades. Você precisa colocar de lado. Como assim, pastor? Então, depois que eu me converto, eu tenho que deixar os meus amigos, dependendo de quem sejam seus amigos? Sim. Desde pequeno, independente de sermos evangélicos ou não, numa criação normal dentro de uma casa, há uma preocupação gigante do pai e da mãe com quem as crianças estão andando. E isso não muda durante toda a nossa caminhada, muito menos durante a nossa caminhada cristã. O salmista, no capítulo 1, ele já traz para nós essa advertência, e ele vai dizer assim, olha, quer ser feliz, quer ser bem-aventurado? Então você não anda segundo o conselho dos ímpios, você não se mistura ali no caminho dos pecadores, e nem tampouco se assenta à roda dos escarnecedores. Existem meios de amizades que depois de convertidos, nós precisamos também deixar. O segundo ponto que eu destaco aqui também é que deixar o pecado, mas também tirar o pecado. Como assim, pastor? Deixar e tirar simples? Deixar talvez seja a parte mais prática do pecado. Mas tirar o pecado do coração é que passa a ser algo mais desafiador para nós. Um exemplo clássico que nós temos na Bíblia é no Êxodo, quando Moisés tira o povo da escravidão de Faraó, do Egito, tira o povo do pecado, da idolatria, de tudo aquilo que eles estavam vivendo, e começa a conduzi-los agora para Canaã celestial. O povo deixa o pecado do Egito, mas não tira do seu coração. Tanto que eles vão caminhando anos e anos e anos e anos com o pecado agarrado em seu coração. E às vezes nós, na nossa caminhada cristã, também não vou dizer que nós somos assim. Daqui a pouquinho vamos falar sobre esta guerra aqui. Mas às vezes tem pessoas que ainda ficam presas, não conseguem tirar. Ela abandona talvez a bebida, abandona talvez o cigarro, mas não consegue tirar ainda de dentro do seu coração o vício. E a terceira coisa na construção ali da conversão é justamente você começar a construir um novo ser, uma nova criatura. Não você, quando eu digo você começar a construir, não somos nós, mas o Espírito Santo de Deus em nós começar a trabalhar em nosso coração e começar a produzir coisas boas dentro de nós. Dentre estas coisas, as virtudes. Ou seja, 3 situações: deixar, tirar e construir. Faz parte do novo nascimento. É bem verdade que quando nós falamos sobre esse deixar, tirar e construir, parece fácil. Falando assim, parece fácil. Mas este deixar aqui é um deixar diário. Todos os dias nós temos que renunciar, que lutar contra o pecado. Todos os dias nós precisamos tirar de nós a natureza humana e pecaminosa que está em nosso coração. Isso é um exercício diário, todos nós, sem exceção. E todos os dias também nós precisamos construir na nossa mente, em nosso coração, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir. Todos, irmãos, sem exceção.
Sejamos nós pastores, sejamos nós líderes, sejamos nós crentes, todos nós, sem exceção. Essa luta é diária, é de todos nós. No domingo à noite aqui, o pastor Tadeu, no tópico santificação, ele pontuou aqui sobre os 3 maiores desafios que nós temos frente à nossa natureza. O diabo, a carne e o mundo, que investem contra nós, de maneira até forte, né? E se não observamos estas coisas, se não observamos este ponto, se não guardamos essas coisas, se não buscamos esta mudança, a gente acaba entrando aí num declínio espiritual. Aí aqui, dentro desse primeiro ponto que nós já estamos falando aqui, eu volto no contexto que o apóstolo escreve isso daqui para nós. Ele está escrevendo agora a igreja em Colossos. E um detalhe, irmãos, esta carta aqui é para a igreja, é para crente. As coisas que ele relata aqui, essa carta não é uma carta para tratar de questões de conversão, não. Não é uma carta evangelística, não. É uma carta destinada à igreja. É aos crentes que ele está falando. Ela não tem um teor evangelístico, mas sim um teor de disciplina, mas uma disciplina até saudável, em amor, que é o que o apóstolo Paulo faz aqui. E no contexto desta carta aos Colossenses, depois você pode ler em sua casa, fica muito claro para nós aqui a ação do mundo, a ação da carne e a ação do diabo na igreja em Colossos, na igreja aos Colossenses. No capítulo 2, versículo 8, ele vai dizer assim: cuidado que ninguém vos venham enredar, ou seja, não venham te prender com sua filosofia e vã e sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. A igreja em Colossenses estava sendo bombardeada pela idolatria, a infidelidade a Deus, o conceito filosófico da época estava tendo uma pressão muito grande sobre as pessoas, até porque as pessoas traziam consigo muito daquilo que era cultural. E muito do que tinha na cultura da igreja em Colossos, dos membros da igreja em Colossos, estava mais associado à cultura e eles presos àquilo, à adoração a deuses. E as pessoas, quando veem Jesus, recebem Jesus, vale ressaltar também que esta carta é escrita entre 60 e 62 depois de Cristo. Ou seja, eles já tinham muito bem alicerçado dentro do seu coração quem era Cristo. Mas ainda assim, irmãos, a pressão daquele tempo estava chegando na igreja em Colossos. Falsas doutrinas, falsos ensinamentos, falsas práticas religiosas. Tanto que a questão judaica, o peso judaico, ainda era muito forte sobre eles. Depois você pode ler todo o livro, é um livro gostoso de ler. É uma carta gostosa de se ler. A pressão sobre o que comer, sobre como andar, sobre o que fazer, preso ainda no jugo da lei. E já estavam em tempo de graça. Mas eu creio que por conta da cultura, eles estavam presos àquilo dali. E o mundo estava tendo uma influência muito grande nos crentes da igreja, irmãos. A pressão era tanta, irmãos. E aí, quando eu olho para a igreja em Colossos e olho para a igreja no tempo de hoje, como é que não tem sido os nossos dias atuais, nós enquanto igreja? As pressões que o mundo tem feito contra nós, idealismo, relativismo, aceitações, ajustes, é o que o mundo tem pregado e tem pressionado a igreja e tem tentado influenciar pessoas da igreja. E em Colossos aqui fica claro para nós que havia essa pressão. Lógico, uma pressão diferente das dos dias atuais aqui, mas havia também. E essas pessoas estão ali, irmãos, e é para essas pessoas que Paulo escreve. E nós estamos aqui, é para nós que Paulo também escreve. É para nós, a igreja do século 21. O segundo ponto aqui é o diabo, irmãos. No capítulo 3, versículo 13, você já lemos, mas você pode voltar comigo aqui. Ele vai dizer assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem,
assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Qual é a ação do diabo aqui, irmãos? Quando eu leio essa carta, quando eu chego nesse ponto em que nós lemos aqui, no meu entendimento é de que há divisão na igreja, há contenda na igreja, há descontentamento entre os irmãos. E quem é o pai da desordem, irmãos? João capítulo 10, versículo 10, vai dizer para nós que o ladrão vem fazer o quê? Roubar, matar e destruir. E ele tenta a igreja em Colossos. Ele investe na vida desses irmãos. Se não fosse assim, o apóstolo não ia escrever sobre essas coisas. Vocês precisam cultivar essas virtudes dentro de vocês, de perdoar, de amar, de humildade, de mansidão, de amor, de paz. Vocês precisam cultivar isso dentro de vocês. E aí fica claro para nós aqui da ação de Satanás. Satanás é astuto, irmãos. Ele consegue de forma serena, suave, criar intriga dentro da igreja, divisão dentro da igreja, contendas dentro da igreja. E às vezes de forma sutil a gente nem presta atenção, às vezes. Estamos emprestando o nosso ouvido, emprestando o nosso tempo, emprestando as nossas vidas para as obras do diabo, dentro da igreja também. E isso era o que estava acontecendo ali, irmãos. Não bastasse as pressões externas, Paulo aponta para nós aqui o que era também os problemas internos da igreja. E quando ele diz suportai-vos uns aos outros, é porque a coisa já devia estar praticamente pegando fogo. E tem o terceiro ponto, que é a carne, capítulo 3, versículos 5, 6 e 7. Ele vai dizer assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nela. A ideia aqui é da carne já envolvida totalmente nestas coisas. A aceitação a estas coisas e a advertência. Olha, no outro tempo, na outra natureza, talvez fosse até aceitável que vocês vivessem assim, mas agora, não mais. A ideia aqui eram de vidas que estavam sendo levadas e dominadas pela carne, e não pelo Espírito. E aí o apóstolo traz essa ideia aqui também para nós, da carne. Fazei, pois, morrer a vossa natureza, que é o quê? Terrena. Sepulte o homem, sepulte a matéria, e viva no espiritual, viva no sobrenatural de Deus, através do espiritual. Percebam, queridos, que não há muita diferença do que foi em Colossos do que é também nos nossos dias atuais. E o apóstolo Paulo traz para nós essas advertências. Mas o que me chamou a atenção, lendo a carta toda em si, a maneira como o apóstolo Paulo traz a igreja a pensar acerca destas coisas, a sutileza que ele usa, é algo assim fantástico, irmãos. Se você não leu, depois você lê que você vai gostar. Ele começa apresentando para a igreja, falando acerca da majestade de Cristo, a supremacia de Cristo, de quem Cristo era. De uma forma delicada, o apóstolo Paulo ele consegue enquadrar os crentes em Colossos sem qualquer tipo de ofensa. O apóstolo Paulo está preso em Roma quando ele escreve esta carta. E a história vai dizer que quando ele recebe as informações acerca destas coisas, ele começa então a orar por aquelas pessoas. E quando ele escreve para as pessoas, ele não escreve uma carta brigando: ó, igreja em Colossos, vocês estão fazendo isso. Não, irmãos. Ele é suave em suas palavras. Ele consegue fazer com que as pessoas comecem a olhar para dentro de si de uma maneira diferente. E o apóstolo Paulo ele era especialista em fazer isso, irmãos. Eu não sei se você já leu também a carta a Filemon, quando ele escreve a Filemon acerca do escravo Onésimo, do escravo fujão, né? A maneira como ele começa a tratar com Onésimo, irmãos, ele coloca Onésimo, a Filemon, ele coloca Filemon numa situação que Filemon não consegue nem dizer que não. Nem dizer que não.
ele traz a ideia de Cristo, ele fala sobre o amor que ele tem por Filemon, sobre o companheirismo deles que eles têm na fé. Ele praticamente implora: Filemon, recebe ele aí, irmão, Filemon. E se houver alguma falha nele aí, pode deixar que eu cubro. Depois lê, irmãos, que você vai entender a forma como o apóstolo Paulo faz. E aqui não é diferente. Eu queria te convidar a ler comigo, volte comigo, por favor, no capítulo 1 agora. Se puder projetar para a gente aqui, eu não passei para a turma lá. Versículo de 3 a 23, parece que é extenso, mas não é não, só para você poder entender. E raciocinar junto comigo a maneira como o apóstolo Paulo começa a tratar estas coisas. Capítulo 1, versículo de 3 até o 23. Veja se não tem como as pessoas ficarem constrangidas com isso aqui. Ele começa assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Cristo, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconcilie-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que, outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, no qual eu, Paulo, me tornei ministro. É assim que ele começa, irmãos, falando com a igreja em Colossos. Ele traz a ideia de Cristo, de quem Cristo era. E aí, quando nós chegamos aqui, no capítulo 3, versículo 12, que foi o primeiro versículo que nós lemos aqui, ele começa dizendo assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. O que ele quer dizer aqui, irmãos? Paulo entendia que com a natureza humana, talvez com a dureza do coração do povo naquele momento,
eles por eles mesmos não conseguiriam mudar, não conseguiriam talvez produzir virtudes que agradassem a Deus dentro do seu coração. E ele então traz essa ideia de salvação, ele traz essa ideia de morte de Cristo por nós, por aquela igreja. Ele apresenta aqui a ideia de que vale a pena você levar uma vida que agrade a Deus, caminhar da maneira que agrade a Deus, porque a sua herança está prometida e o Senhor lhe dará como promessa. E é mais ou menos nesta ideia aqui que ele traz para a igreja em Colossos, irmãos. Ele vai dizer: revestir vocês como eleitos. Eleito aqui traz para nós a ideia de santos. Revestir vocês que são santos. Revestir vocês que são separados para boa obra. Por vocês, por nós, eu sei que não. Mas por tudo que Jesus fez por nós, revesti-vos. A ideia aqui, Paulo está quase que apelando, dizendo para eles assim: olha só, olhe para a cruz. Volte o seu olhar para a cruz. E veja se tudo aquilo que Jesus fez não está valendo para você agora. Olhe para a cruz, volte para a cruz. É isso que o apóstolo Paulo, a ideia que ele está querendo apresentar para eles aqui é justamente essa, irmãos. Ele sabia que eles já tinham aprendido acerca destas coisas. Capítulo 1, versículo 7, ele vai falar sobre Epáfras. Epáfras era o líder religioso daquela época. Ele já havia conduzido o rebanho, ensinado a eles acerca destas coisas. Mas que ao longo da caminhada, o povo estava vacilando. O povo estava errando. E ele fala para eles assim: volte, olha só, vocês são eleitos, vocês são separados. Vocês são separados. Vocês precisam resistir às pressões do diabo, da carne. Vocês precisam ir contra todas estas coisas, contra todas estas ideologias, contra tudo isso que tem se levantado contra a igreja. Vocês precisam se levantar contra estas coisas. É essa a ideia, irmãos. Mas tem outros detalhes aqui neste mesmo texto, irmão, que a gente também não pode deixar de considerar. Lá em 1ª Epístola de João, capítulo 4 e capítulo 5, os dois no versículo 4, vai dizer assim, capítulo 4, versículo 4, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Capítulo 5, versículo 4, ele vai dizer assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer, vocês são diferentes. É isso que ele fala para nós, nos dias de hoje também, nós somos diferentes. Nós precisamos de ver essa nova natureza em Cristo, essa nova criatura, esse novo jeito de pensar, de agir. O próprio apóstolo, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, que nós conhecemos, ele vai dizer que assim, que se alguém que está em Cristo é o quê? Uma nova criatura. As coisas velhas fazem o quê? Se passaram e fazem-se novas todas as coisas. Ou, em algumas versões, tudo se faz novo. É necessário que se faça isso, irmãos, enquanto há tempo, enquanto nós podemos fazer, produzir essas virtudes dentro de nós, enquanto nós temos tempo. Quando eu peço a você para ler depois a carta num todo, eu faço aqui o segundo destaque. A carta vai ressaltar acerca de uma igreja também. Essa igreja é a igreja de Laodiceia. E o texto vai dizer assim, olha, o mesmo teor desta carta aqui, eu preciso que ele seja apresentado também na igreja em Laodiceia. Ele fala isso 2 vezes, no capítulo 2, versículo 1, e depois no capítulo 4, versículo 16. Ele pede que esta mesma escrita, esse mesmo conteúdo, seja apresentado também à igreja em Laodiceia. E por que eu digo, irmãos, que nós precisamos fazer isso enquanto há tempo? Lá no capítulo 4, versículo 16, se você quiser acompanhar a leitura, vai dizer assim, e uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos laodicenses e a toda Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Traz para nós a ideia de uma igreja que também não estava o quê? Bem. Mas quando eu falo que nós precisamos fazer isso o quanto antes, é porque depois, lá na frente, Apocalipse capítulo 3,
Quando o Senhor toma João e vai falar acerca das cartas às igrejas, quem aparece lá, irmãos? A igreja em Laodiceia. Só que quando aparece lá em Apocalipse, no capítulo 3, a condição da igreja agora, a situação já está um pouco mais, no meu entendimento, até mais pesado. Capítulo 3, versículo de 14 a 22 é o contexto, mas o versículo 15 de Apocalipse, capítulo 3, vai dizer assim, acerca da igreja em Laodiceia. Isso é o Senhor falando através de João. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Versículo 16 vai dizer assim, assim porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Que tristeza, irmãos. Que leitura triste acerca desta igreja em Laodiceia. E ela também é citada na carta que o apóstolo escreve aos Colossenses. Eu vejo que para nós, irmãos, para esse tempo é gritante, é urgente, que a gente comece a trabalhar em nós as virtudes daquilo que Deus espera para nós em relação à nossa vida, à nossa caminhada cristã. O Senhor tem nos dado a oportunidade de viver um novo, de produzir o novo, de construir o novo, de deixar o pecado, de tirar as mazelas do pecado de nós, de construir o novo dentro de nós. O Senhor tem nos dado tempo. A Bíblia não fala depois acerca da igreja em Colossos, mas ela ressalta acerca da igreja em Laodiceia. Então nós precisamos, irmãos, para esse tempo, faz parte desse novo nascimento nosso, de todos nós. Se não todos, aqueles que talvez estejam aqui, que ainda não passaram pela experiência da conversão, desse novo nascimento. É necessário que a gente produza essas virtudes que nós conhecemos como virtudes cristãs, aquilo que agrada a Deus, o modelo de vida que agrade a Deus. O segundo ponto que eu quero pensar com vocês rapidamente, acho que o tempo já está acabando ali. A virtude cristã ela precisa ser um exercício diário. Vá comigo agora, por favor, no capítulo 3, versículo 16. Ele vai dizer assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Paulo conhecia bem acerca da fraqueza humana, irmãos. E fraqueza humana e natureza da carne a gente amortece com a vida espiritual. E aqui a ideia de exercício diário, a ideia aqui de habite ricamente em vós a palavra de Cristo, é de enchimento espiritual. Para construirmos virtudes que agradem a Deus, nós precisamos estar cheios da graça de Deus em nós. E esse enchimento se dá a partir do momento em que a palavra de Deus habita em nosso coração. Quando nós abrimos a nossa mente, quando nós começamos a entender, a desfrutar daquilo que Deus tem para nós através da sua palavra, aí sim nós começamos a construir virtudes que agradem o coração de Deus. E por isso essa ideia do exercício diário, a leitura diária, o relacionamento diário. Porque quanto mais eu sou cheio de Deus, mais virtude, irmãos, eu vou produzir, com certeza, nós iremos produzir. Quanto mais cheios da palavra de Deus em nós, mais virtude nós vamos produzir também. Quanto mais comunhão nós tivermos com Deus, mais parecidos nós ficaremos com Ele. E uma vez parecido com Cristo, moldados pelo seu caráter, nós vamos, de uma forma quase que natural e espiritualmente, agir da maneira como Deus agiria. Procurar pensar da maneira como Deus pensaria. E é isso que ele começa a descrever aqui, acerca do que ele esperava para a igreja, acerca daquilo que Deus espera de nós, das virtudes que precisam ser cultivadas também em nós. E tudo isso, irmãos, quando ele fala à igreja, quando ele fala a nós, igreja também, é porque a nossa vida é muito ligada ao relacionamento interpessoal.
Nós lidamos com pessoas, temos um compromisso com Deus, sim. Mas nós, enquanto igreja, Colossos, enquanto igreja, lidava com pessoas. As questões estavam relacionadas a pessoas, a seres, a nós. E tudo que Deus quer para nós, quando, voltando em João 10:10, quando Ele diz que o Senhor veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundante, esse vida em abundante aqui é uma vida também de harmonia para com os nossos próximos, para com o nosso próximo. Para as pessoas que estão ao nosso redor. Quer seja no âmbito de igreja, quer seja no âmbito familiar, quer seja no âmbito de trabalho. Ou seja, nós não estamos isolados neste mundo, não. Nós precisamos, irmãos, sobretudo, ter muito bem trabalhado dentro de nós as virtudes que Deus quer que nós venhamos ter. E ele começa a descrever aqui, eu vou descrever rapidamente com os irmãos aqui. A primeira virtude, no versículo 12, volte comigo, por favor. Ele vai falar de ternos afetos. Se revestir agora de um novo homem. Ternos afetos aqui é doçura, brandura. O novo ser, uma nova criatura, ele precisa ser doce. É diferente de você se fazer de bobo, não é essa a ideia. Mas é você ser sereno no seu falar. É você ser suave também na sua maneira de agir. Ainda no versículo 12, ele vai falar sobre misericórdia, da misericórdia. Misericórdia aqui está associado à empatia. É sentimento de dor quando você se solidariza com alguém, quando você sente a dor de alguém, quando você sente e traz consigo também o sofrimento de alguém. A ideia aqui de misericórdia é um dos sentimentos mais nobres, né? Que foi o que Jesus teve por nós. Sem a graça e sem a misericórdia de Deus, o que seria de nós, irmãos? Ele então olha para nós, se compadece de nós e nos resgata. A outra virtude que ele aponta aqui também, irmãos, é a bondade, ainda no versículo 12. O que é a bondade? O desejo de ajudar. Ajuda aqui, nós podemos abrir um leque aqui de diversas maneiras. Mas uma das ajudas que eu gosto muito de pensar nem sempre está associada àquilo que é material, irmãos. Nem sempre. De muitas vezes que nós estamos, às vezes, no gabinete conversando com algum irmão ou com alguma irmã, a grande necessidade que as pessoas têm de ajuda, às vezes, não está associado àquilo que é material. E sim aquilo que às vezes é emocional, aquilo que está incomodando a pessoa, talvez uma enfermidade, e aí você se apresenta num ato de bondade, com desejo de ajudar aquela pessoa, dentro da sua possibilidade, é claro. A outra ideia que ele traz para nós aqui é de humildade, ainda no versículo 12. Humildade tem a ver com amabilidade, não se deixar levar pela soberba, não ser arrogante, é deixar a arrogância de lado. Isso não faz parte da nova criatura, do novo ser, do novo nascimento. A outra ideia que ele traz aqui é a mansidão, ainda no versículo 12. A mansidão nós entendemos como ser o tempero de Cristo, né? E no Sermão do Monte, ele vai falar sobre as bem-aventuranças, ele vai dizer sobre aqueles que são o quê? Mansos, bem-aventurados são aqueles que são o quê? Mansos e humildes de coração. Esse versículo chega a bater de uma forma suave em nosso coração, né? Mas precisa também ser uma prática. Precisa também ser uma virtude a ser cultivada e trabalhada em nós. A outra ideia que ele traz aqui para nós, irmãos, é de longanimidade. E essa aqui talvez seja uma das que mais tem pego os crentes na curva aí, né? Longanimidade tem a ver com autocontrole. É você conseguir se segurar um pouco mais, um pouco além. Como eu disse, as provas do dia a dia, às vezes, nos colocam num extremo que, às vezes, estamos ao ponto de explodir. Aí é a hora de tratarmos e exercitar em nós a longanimidade. Outro aspecto aqui, agora no versículo 13, ele vai trazer para nós a ideia de tolerância. Ele vai dizer assim, ó, suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Isso é ser tolerante, irmãos. Não é essa intolerância que eles têm falado aí fora, não, de ideologia que eles têm apresentado, que se você não combinar, não gostar, você é intolerante. Não, não é isso não. Totalmente o oposto. A tolerância aqui é você suportar
o seu irmão. Talvez, é lógico, não se ajustar, não suportar com sabedoria, com inteligência, não compactuar com o pecado, mas suportar o seu irmão, dar o suporte necessário ao seu irmão. O outro aspecto aqui que ele traz para nós, agora no versículo 15, ele vai falar justamente sobre o perdão. Ele vai dizer assim, ó, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. O que nós aprendemos com isso, irmãos? A liberação do perdão ela está associada à minha pessoa, sou eu quem decido perdoar, independente da situação. E Paulo coloca aqui a ideia de Cristo como árbitro. Eu gosto dessa ideia de, num momento de perdão, de liberar perdão, é você olhar para você e trazer aquela ideia. Como é que Jesus agiria nesta situação? Ele sendo árbitro, como é que ele agiria nesta situação? Por isso, a ideia do perdão. Quem decide perdoar, irmãos, somos nós. Quanto à aceitação do perdão, não cabe a nós. Mas quem decide pedir perdão, somos nós. A outra ideia aqui é o amor, no versículo 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor. O apóstolo Paulo vai dizer que o amor é o quê? O vínculo da perfeição. Acima de tudo que reine, o amor. O amor é que faz o elo. O amor manifesto de Cristo na cruz por nós. É isso que nós precisamos para com também o nosso próximo. Tudo isso aqui que ele está dizendo é para o nosso relacionamento, tá? Para o relacionamento da igreja. E por último aqui, ele traz a ideia, para selar e fechar, ele traz para nós a ideia da virtude da paz, no versículo 17. E tudo que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Quando chegamos nesse nível, irmãos, a ideia é de que a paz está tomando conta do nosso coração. Tudo que fazemos, tudo que pensamos, a maneira como agimos, traz para nós uma sensação de paz. Como é bom, irmão, viver em paz, né? Como é bom viver em paz. Às vezes situações tiram um pouquinho ou tentam tirar um pouquinho a nossa paz. Mas como é bom quando a gente está em paz. Primeiramente com Deus, depois com os nossos irmãos. É diferente ou não é, irmãos? Eu pergunto para vocês. E é isso que o apóstolo Paulo traz para nós. Essas são as virtudes que ele apresenta para a igreja em Colossos. Estas são as virtudes que ele apresenta para a igreja central de Campo Grande. Para você na transmissão. Porque no final de tudo, dois aspectos aqui ele quer que nós vivamos. Em amor e vivamos também em paz. E é isso que Deus quer para nós, irmãos. Aqui estão algumas das virtudes. Eu sei que nós poderíamos enumerar tantas outras aqui, mas para não fugir à palavra de Deus, eu trouxe apenas essas que estão descritas aqui nesta carta. Mas nós talvez tenhamos tantas outras, irmãos. Tantas outras. Mas eu entendo que estamos precisando para este tempo de mais amor, mais afeto, mais perdão, mais humildade, sobretudo a paz. Dois conceitos, irmãos, para a nossa caminhada cristã, virtude cristã. O primeiro deles faz parte do nosso novo nascimento. Precisa fazer parte do nosso novo nascimento. A virtude cristã precisa caminhar conosco. E o segundo aspecto aqui, segundo ponto, é esse exercício diário. Diariamente, nós precisamos cultivar em nós estas virtudes que o Senhor tem colocado à nossa disposição. Basta nós tomarmos posse dela. E que o Senhor nos abençoe nesta noite, que o Senhor continue derramando a sua bênção sobre nós e nos dando a oportunidade de talvez consertar naquele aspecto em que nós estamos precisando consertar e melhorar ainda mais naquelas virtudes que nós já temos exercitado até então. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé, vamos cantar.
Você vai ter a oportunidade assim de estar dedicando ao Senhor seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição. Você precisa vir aqui hoje. E depois nós vamos estar orando. O pastor Tadeu vai estar terminando assim o nosso estudo bíblico em oração. Se você tiver algum motivo de gratidão a Deus, pode vir aqui. O irmão Márcio está fazendo aniversário hoje. Depois do culto, o churrasco vai ser aonde mesmo? Você soltou ali, não deu para... Vai ser lá, não sei, ele vai ser lá, onde eu não sei. Mas vamos estar agradecendo a Deus pela vida dele. Preferiu estar conosco, né, Márcio? Dia do seu aniversário, está conosco aqui. Que a graça de Deus continue com você. Wagner também, né, se recuperando, né, de um tempinho doente aí, mas está conosco aqui. Você que nos visita também, é muito bom ter você aqui. E após esse louvor e a dedicação, se você quiser vir para a oração, você pode vir. Vamos então, curva a sua fronte diante do Senhor. Vamos agradecer a Deus esse momento aqui. Senhor, nós te agradecemos porque decidimos estar aqui para ouvir a tua palavra, para estarmos em oração. Obrigado por cada irmão, cada irmã presente aqui. Obrigado por aqueles que nos acompanham de suas casas, de outros lugares. Que a tua bênção chegue a cada coração, Senhor. Ajuda-nos a não só conhecer, mas perseverar em cumprir as virtudes cristãs que ora foram apresentadas na tua palavra, Senhor. Ó Deus, que possamos perseverar em te seguir. Queremos te seguir, Senhor Jesus. Queremos cada dia fazer a tua vontade. Queremos nos assemelhar ao Senhor no nosso proceder, no nosso agir, no nosso falar, no nosso pensar. Ó Deus de amor, abençoa-nos, ajuda-nos a viver conforme o teu querer. Abençoa cada irmão que está aqui, cada irmã. O Senhor conhece as lutas, a dificuldade de cada um, Senhor. Ó Deus, nós entregamos cada um deles nas tuas mãos. Conforta o coração, anima o coração, Senhor. Traz paz para esse coração e solução para os seus desafios, suas lutas, Senhor. Ó Deus, que haja perseverança na fé, na oração, diante das dificuldades e lutas que enfrentamos, Senhor. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos perseverar na fé. Nós queremos te agradecer por mais um aniversário que o Senhor concede ao irmão Márcio. Abençoa o Senhor. Te agradecemos por esse irmão que tem essa vitória aqui, ó Deus, que apresenta diante do Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos e dedicamos ao Senhor, que Ele continue firme, constante, abundante na tua obra, honrando o teu nome em tudo que fizer, Senhor. Muito obrigado pelas conquistas que pela tua graça alcançamos, Senhor. E queremos te agradecer também pelos dízimos e ofertas que foram entregues para o sustento da tua obra. Pedimos que o Senhor esteja abençoando o teu povo. Leva-nos em paz, Senhor, para que possamos ter uma noite de descanso, de paz, de alegria e um restante de semana também na tua presença. Abençoa aqueles irmãos e irmãs que estarão viajando. Guarda-os, proteja-os, Senhor, livra-os de todo o mal. Assim oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém.